Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para discutir mais um tema, né, dando continuidade aí ao mês em que estamos nos direcionando principalmente a discussões das universidades estaduais, então da Unesp, da FUVEST, e hoje o nosso tema é uma pergunta. Ser humano, o vírus do planeta? Lembrando que, quando é uma pergunta, eu posso avaliar que respostas eu dou, porque isso acaba ajudando no direcionamento da minha argumentação. Esse tema aqui é aquele tema que a gente classifica como tema de sim e não. Então, eu só tenho duas opções aqui: defender o lado do sim ou defender o lado do não. Lembrando que, a partir do momento em que eu escolher um, eu ignoro a existência do outro, né? O meu texto vai girar em torno de comprovar aquele lado que eu escolhi, né? Que é o sim ou não. Então, sim, o ser humano é o vírus do planeta. Não, o ser humano não é o vírus do planeta. E o meu argumento 1, o meu argumento 2, acabam servindo para justificar o posicionamento assumido. Lembrando que nunca eu dou resposta direta na dissertação, né? O meu sim e o meu não acabam ficando implícitos pela forma como eu apresento a minha tese, tá? As respostas diretas não podem aparecer. Então, vamos dar início aí à nossa discussão. Começamos aqui, terminamos lá em sala de aula. Bom, antes de qualquer coisa, 3 noticiazinhas recentes para vocês. Primeira semana da quarentena fez poluição em São Paulo cair pela metade. Coronavírus. Graças a isolamento, pandas em zoológico acasalam após 10 anos de tentativa. Outra da série, né? Coronavírus. Canais de Veneza ficam limpos pela falta de turista. Acho que por aqui já deu para perceber que o nosso tema vai brincar, né? Vai mesclar aí o universo ambiental com o universo social, a presença do homem na Terra e a relação que ele estabelece com os elementos que temos aqui, certo? Então, algumas notícias só para começarmos aí essa imersão no nosso tema. Vamos lá, vamos avaliar a coletânea primeiro, a gente lê, né, analisa as principais informações que tem aqui, depois em aula a gente até retoma as principais informações. Vamos lá, nosso texto 1. Sem turistas, água nos canais de Veneza estão limpas pela primeira vez em anos. A página do Facebook, Venezia Pulita, divulgou fotos da cidade turística durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. Sem a visitação turística maciça que acontece na cidade e com a quarentena imposta aos moradores, os canais da capital da região do Vêneto voltaram a ter água cristalina. Em alguns pontos é possível ver até cisne, já em outros há pequenos peixes passeando pelos canais. O cenário visto em Veneza é bastante diferente do que muitos turistas se depararam a passear por lá, já que as águas dos canais são conhecidas por serem escuras e mal cheirosas. A exceção, causada pela propagação de casos do novo coronavírus, suscita questionamentos sobre a sustentabilidade ecológica dessa atividade na região, sem esquecer que há questões financeiras. Na Itália, a perda do turismo com a pandemia pode chegar a 5 bilhões de euros, ou cerca de 27,6 bilhões de reais. Então, já tem algumas coisas para a gente pensar, né? Alguns termos, sustentabilidade, né? Alguns fatos, olha, as águas limpas pela primeira vez em anos. E por que elas não eram limpas? Justamente por causa dessa questão do turista, excesso de pessoas, né? Veneza tem aqueles barcos que circulam pelos canais, então congestionamento de barcos, poluições da água ali dos canais, certo? Algumas coisinhas para a gente pensar. E eu tenho alguns dados, né? Olha só, a perda com o turismo pode atingir aí, né? Na época, essa notícia já é lá do começo da pandemia, na época se previa aí uma perda de 5 bilhões de euros na Itália. Lembrando que a Itália foi uma das grandes afetadas pelo coronavírus, né? Cuidado que o tema não é coronavírus. A gente vai partir desta realidade criada aí pelo coronavírus para pensar essa relação do homem com o planeta. E o tema traz até um novo elemento, nós vamos pensar nele depois, né? O homem é um vírus para o planeta? Então, calma que chegaremos lá. Nosso texto 2, também aí nessa imersão, coronavírus e alteração da relação do homem com a natureza. Uma alteração forçada, sim? Mas serve para a gente pensar. Olha só, quarentena diminui poluição.
mundo emite menos de 1 milhão de toneladas de CO2 por dia. A Agência Internacional de Energia, a AIE, divulgou esta semana um relatório segundo o qual a procura global de petróleo deve contrair-se este ano pela primeira vez desde 2009, devido à Covid-19, sendo que estão em causa menos 90 mil barris de petróleo por dia em relação ao ano passado, não ultrapassando os 99,9 milhões de barris por dia. Opa, coisa importante aqui, né? Petróleo, combustível fóssil, se eu falo de combustível fóssil, eu falo de prejuízo ao planeta, né? Por quê? Porque isso aqui gera poluição. Sim, informação importante, poluição. Poluir o mundo, a relação do homem com o mundo, causar a poluição, já começo a definir qual é esta relação que o homem estabelece com o mundo. Transpondo a quebra no consumo de petróleo para as emissões de dióxido de carbono, no primeiro trimestre, houve uma redução de emissões calculadas em 9,6 milhões de toneladas, o equivalente a menos de 1,4 vezes as emissões de Portugal em 2017. Se a redução na procura de petróleo se juntar ao abrandamento do consumo de carvão, com base em números divulgados pelo portal especializado Carbon Brief, as estimativas indicam que as emissões mundiais de CO2 podem reduzir-se este ano em cerca de 7%, um valor próximo do que o planeta devia atingir em 2020, com os esforços dos países para cumprir o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. Olha só, aqui estávamos aí no começo da quarentena, e só esse mês ou esses 2 meses ficando em casa, diminuindo o consumo de petróleo, eu já atingiria uma meta que há anos vem se tentando atingir. Sim, isso também diz muito para a gente sobre a relação do homem com o planeta. Em declarações à TSF, o especialista em alterações climáticas, Felipe Duarte Santos, lembra que a redução das emissões é um efeito colateral da pandemia de Covid-19, pelo que não vai durar muito, mas prova que é possível fazer algo pelo clima. Certo? Então, a gente tem que pensar aí. Por que não vai durar muito? Né? Isso não é positivo para o planeta, então, se é positivo, o que se espera, né, no retorno ao novo normal, nome que está se dando aí, a esse retorno pós-Covid, se essa diminuição fez bem para o planeta, por que ela não vai continuar? Por que não se espera que isso continue depois, né? Depois que a vida voltar aí ao novo normal? Sim, serve para a gente refletir. Este texto 3 aqui, ele vai aparecer posteriormente, eu volto e explico por que deixei ele para depois, e qual era o texto que eu deixei para depois, eu aviso, mas é porque ele é um texto que serve como repertório, tá? Tirado de um filminho aí, acho que alguns já devem ter até ideia do que estou falando, tirado de um filminho aí, então é interessante para a gente já puxar as discussões, por isso que deixei essa leitura para depois. E vamos aí para o nosso último texto. Coronavírus faz poluição na China diminuir, apontam imagens da NASA. Queda na concentração de dióxido de nitrogênio foi notada primeiro perto de Wuhan, o epicentro da pandemia, mas se espalhou gradualmente para outras regiões do país. As imagens de satélite da NASA mostram uma queda significativa na poluição da China, parcialmente ligada à desaceleração econômica, termo importante, causada pela epidemia de coronavírus, segundo a Agência Espacial Norte-Americana. A queda na concentração de dióxido de nitrogênio foi notada primeiro perto de Wuhan, o epicentro da pandemia, mas se espalhou gradualmente para outras regiões da China, segundo cientistas da NASA, que examinaram as imagens de satélite e as da Agência Espacial Europeia, ESA. O dióxido de nitrogênio é liberado no ar principalmente por veículos e usinas de energia termoelétricas e pode causar problemas respiratórios, incluindo a asma. É a primeira vez que vejo uma mudança tão significativa em uma região tão grande e relacionada a um evento particular, explicou Fei Lui, pesquisadora de qualidade do ar da NASA. Coisas importantes aqui, né? Desaceleração econômica. Estou pensando aí na relação do homem com o planeta. Invariavelmente, talvez eu entre nesta questão, né? Economia. E mais,
veículos, usinas de energia. Estou falando de elementos usados pelo homem para a ocupação deste espaço, né, que é o planeta. Então, estou relacionando um estilo de vida a um determinado comportamento. Sim? Fatos importantes. Ressalto que as notícias aqui servem, né, de embasamento para a gente pensar sobre essa relação. Não posso me focar e não devo, né, me focar apenas no contexto do coronavírus. Posso mencionar, posso usar ali para embasar minha discussão, mas não restringir a isso. Não é disso que o tema fala. O tema é mais genérico, mais reflexivo. Sim? Então, vamos dar uma olhadinha aí nas nossas duas propostas. Para quem for fazer modelão estaduais, para quem for fazer modelão Enem. Este tema aqui tem bastante cara de estaduais mesmo, viu, gente? Mais do que Enem. É que, claro, como combinado, né, a gente põe os dois modelões aí, as duas frases, tema, para vocês pensarem sobre. Vamos lá. A nossa proposta das estaduais é a frase que deu início a essa aula, né, essa videoaula. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes, anteriores, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo e argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Ser humano, o vírus do planeta? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, para quem for fazer estaduais, tem que se posicionar em relação a esse questionamento. Para quem for fazer Enemzão, né, a nossa frase é desafios para minimizar a nocividade do homem ao ambiente. Então, tem algumas palavras-chave. Minimizar, desafio sempre está ligado ao Enem, porque o Enem, a gente já sabe, pressupõe problemas, problematização do tema. Então, sempre vai ter desafios mesmo que ele não apareça aí na frase tema, né? Minimizar o quê? Estou falando de nocividade. Qualquer uma? Não, do homem. Em relação a quem? A ele mesmo? Não, ao ambiente. Certo? Então, essas são as nossas aí opções de frases tema. Sim? Vamos dar sequência. Cuidado. Aqui é importante a gente refletir sobre duas coisinhas. Primeiro, nosso tema fala sobre vírus do planeta. Então, vamos ver o que é a definição do vírus? Olha só. Cada um de um grupo de agentes infecciosos diminutos, desprovidos de metabolismo independente, que se replicam somente no interior de células vivas hospedeiras. Opa, eu tenho uma relação aí de hospedagem, eu preciso dessa hospedagem para fazer o quê? Replicação. Certo? Importante para a gente pensar aí, quem gosta de fazer analogia, metáforas, dá para usar inclusive essas ideias todas aí ao longo do texto. No significado relacionado à medicina, também a virologia, né? Olha só, substância orgânica capaz de transmitir doença. Então, na hora que eu falo de vírus, eu estou falando de algo que se replica muito rápido, eu estou falando de algo que precisa de um meio para se replicar. No caso dos vírus, quando a gente avalia aí pela biologia, ele se replica nas células vivas. E, geralmente, pensei em vírus, pensei em doença, pensei em aspectos negativos, certo? Então, tem que prestar atenção nisso. E também, vale a pena a gente pensar o que é a sustentabilidade. Apareceu lá num texto, né? Vamos lá. Sustentabilidade refere-se ao princípio da busca pelo equilíbrio, palavra-chave aqui, ó, equilíbrio, entre o quê? Disponibilidade de recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. É o homem em equilíbrio com a natureza, né? Ou seja, visa equilibrar a preservação do meio ambiente e o que ele pode oferecer em consonância com a qualidade de vida da população. O termo sustentabilidade surge da necessidade de discussão a respeito da forma como a sociedade vem explorando e usando os recursos naturais, pensando em alternativas para preservá-los, né, os recursos naturais aí, evitando assim que esses recursos esgotem-se na natureza. A definição de sustentabilidade está atrelada ao conceito de desenvolvimento sustentável. Então, são duas coisas que a gente tem que prestar atenção nesse tema, né? O que ele me diz, o que a palavra vírus traz, aí que conotação essa palavra traz na hora que eu assumo, na hora que eu leio aquela frase tema, e a hora que eu penso
nessa relação disfuncional do homem com o meio ambiente, eu penso que falta talvez uma educação voltada para a sustentabilidade, certo? Para esse equilíbrio entre homem, planeta, homem, meio ambiente, certo? Esse aqui era o nosso texto 3, né? Aquele que eu falei, eu falo depois sobre ele. Não sei se reconheceram, é bem famosa essa cena, ela é de um filme que também ficou bem famoso, fica de indicação, que é o Matrix. Matrix tem 1 milhão de discussões. Essa é uma delas. Então, fica aí como indicação, filmaço, né? Uma trilogia. Pra gente aqui, você assistiu os 3, ótimos, mas pra gente apenas o primeiro já é suficiente aí para pensar nas várias coisas que temos para pensar. Olha só essa frase, né? Esse excerto, essa parte do filme. Todos os mamíferos do planeta, instintivamente, entram em equilíbrio com o meio ambiente. Opa, falou em equilíbrio, a gente já leu ali agora há pouco. Estou falando de sustentabilidade. Mas os humanos não. Vocês vão para uma área, se multiplicam até que todos os recursos naturais sejam consumidos. A única forma de sobreviver é indo para uma outra área. Há outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. Sabe qual é? Um vírus. Os seres humanos são uma doença, um câncer neste planeta. Opa! Cena um pouco pesada, reflexão um pouco pesada que essa cena traz. Todos os outros, ali fala em mamíferos, né? Mas se a gente pensar em fauna e flora, essas coisas se equilibram. Quem é que desequilibra esse meio ambiente? O ser humano. Por quê? Porque ele não se comporta, justamente porque ele se comporta como um vírus, ele tem uma relação predatória com o meio ambiente. Olha o que ele fala, vocês vão para um lugar, se multiplicam até acabar com todos os recursos, mudam de lugar, acabam com outros, acaba com outros. Isso parece um pouco com a dinâmica do vírus dentro da célula, né? Ele se replica, até que ele mata a célula, se solta no ambiente, encontra outra célula, replica, mata a célula, se solta no ambiente. É uma metáfora um tanto quanto pesada. Vale a pena a reflexão que esse trecho traz, né? E fica de indicação aí por tabela, já fica como repertório, exemplificação, já fica aí o Matrix, certo? E aí, quais os questionamentos principais que temos que ter para começar a pensar sobre esse tema? Alguns a gente já respondeu ao longo do que a gente já veio discutindo aí. Mas o primeiro deles, né? A relação do homem com o planeta, ela é predatória ou ela é simbiótica? Simbiótica é quando há vantagem, né? Para um e para outro. Predatória é quando um preda, acaba, gasta aquilo, né? No nosso caso, estamos falando de meio ambiente, então ele gasta aquilo que seria o recurso natural. Esta pergunta direciona um pouco da resposta, tá? Lembrando que, como o tema te dá margem para o sim e para o não, você não precisa seguir o direcionamento da coletânea. A coletânea leva muito mais para o lado do ser humano com relação predatória. Mas se você quiser provar que é simbiótica, né, que seria o lado do não, o homem não é o vírus do planeta, tudo bem também, desde que tenha bons argumentos para comprovar isso, tá? Então, se o meu lado do sim, se eu falar que sim, o homem é o vírus do planeta, eu estou falando numa relação predatória, né? Numa relação disfuncional, desequilibrada. Se eu falar que não, eu estou falando numa relação simbiótica, numa relação em que um ajuda o outro, numa relação sustentável, tá? E aí, quais as origens dessa relação? Né? Por que, então, se eu escolhi o predatório ou o simbiótico, e aqui talvez a gente leve muito mais para o predatório, para puxar ali o gancho que faz a coletânea, por que dessa relação? Né? De onde vem essa relação predatória? Em que momento deixamos nós, como seres humanos, como indivíduos, com raça, nós deixamos a sustentabilidade um pouco de lado para explorar ao máximo aquilo que o meio ambiente me oferece, certo? Como isso tem afetado o planeta hoje? Temos consequências? Temos, né? É só olharmos aí, hoje um pouco abafado por causa do coronavírus, né? Mas a gente teve uma discussão fortíssima, por exemplo, sobre desmatamento, sobre aquecimento global, sobre mudanças climáticas, derretimento das geleiras, o quanto isso tem afetado ecossistemas, quanto isso tem afetado a dinâmica do planeta como um todo. E
quais as perspectivas futuras que temos se mantivermos a forma como vivemos hoje. Hoje, aparentemente, vivemos aí numa relação disfuncional, predatória, não sustentável. Tá bom. A partir disso, que perspectivas a gente tem daqui para frente? Temos perspectivas? Dá para se salvar dessa situação? Sim? Então, ficam aí esses questionamentos para vocês refletirem sobre. Lá durante a aula, a gente pode aprofundar e voltar neles. Então, o último textinho para aprofundarmos, acho que é o último textinho, depois tem mais uma indicação de repertório para vermos. Olha só, a relação do homem com o planeta Terra. Tanto o crescimento demográfico quanto o desenvolvimento científico e tecnológico aplicado ao modelo capitalista, vou até mudar de cor, sim, modelo capitalista, já estamos mexendo aí com economia de novo, focado na ideia do crescimento cego, não integrado a um desenvolvimento verdadeiramente sustentável, impactam drasticamente sobre as fontes de sustentabilidade da biosfera, incluindo a espécie Homo sapiens. Produtos de combustão, lixo industrial e doméstico e resíduos radioativos são considerados poluentes quando atingem concentrações que comprometem a qualidade ambiental, que infelizmente há muito tempo já vem ocorrendo na grande maioria dos ecossistemas planetários. Sim? Aqui, ó, faltou. O modelo de produção capitalista gerou uma realidade socioeconômica, modelo de produção capitalista, que passou a exercer uma brutal pressão sobre os ecossistemas, tanto pela altíssima demanda energética, quanto pelo elevado consumo de matérias-primas esgotáveis. O resultado decorrente dessa exploração ambiental predatória está diante de nossos olhos e, em maior ou menor grau, já afeta todos nós. Não podemos perder de vista que os recursos naturais incluem seres vivos da fauna, da flora e da microbiota, além de recursos como água, ar e minerais da crosta. A principal fonte do gás oxigênio provém das algas pertencentes ao plâncton oceânico. Entretanto, a contaminação dos oceanos está reduzindo drasticamente o fitoplâncton. E, por outro lado, o consumo de oxigênio atmosférico está cada vez maior em decorrência das demandas industriais. Estudos da biologia de conservação sinalizam um processo acelerado de aniquilamento de muitas espécies por conta exclusiva de atividades antrópicas. Antrópicas, termo bom para esse tema, né? Atitudes relacionadas ao homem. Na verdade, o crescimento sem desenvolvimento sustentável evidencia desordem e alienação. Alienação é um problema aí. Já que temos o recorte Enem, alienação pode ser considerado um problema. Sim? E diante da gravidade da crise ambiental, não existe argumento que justifique o caráter predatório do homem sobre a biosfera, pois todos os conhecimentos ecológicos convergem para a compreensão de que o homem é um ser integrante da teia de vida planetária. Sua escala de tempo no planeta é diminuta, quando comparada à escala de tempo da Terra, um biossistema vivo. Então tá, aqui a gente já tem algumas coisas, né? Todos os conhecimentos convergem para a compreensão de que o homem é um ser integrante e ainda assim ele não consegue preservar, não consegue focar na sustentabilidade. Por quê? Surgiu esse questionamento. Quando o meteoro bateu na atual região do Golfo do México no final da Era Mesozoica, há 65 milhões de anos, uma gigantesca nuvem de poeira rica em silicatos encobriu todo o planeta, que ficou na penumbra por quase 4 mil anos. Com isso, a taxa de fotossíntese ficou bastante reduzida e uma grande variedade de plantas foram extintas, comprometendo a oferta de alimentos para os dinossauros herbívoros, que acabaram sendo extintos juntamente com seus consumidores carnívoros. Estima-se que mais de 70% das espécies da biosfera daquela época tenham sido aniquiladas. Entretanto, isso possibilitou a ascensão e a irradiação dos mamíferos, abrindo caminho para a chegada da espécie humana. Paradoxalmente, e essa frase é para fechar com chave de ouro esse texto, paradoxalmente responsável pela atual extinção em massa em andamento na Terra. Tá? Então, olha só, abriu-se espaço para o desenvolvimento da espécie humana, e essa espécie humana é aquela que está levando o planeta e a própria espécie para uma extinção em massa. Não é o único texto que fala isso, eu já mostro onde mais a gente encontra essa teoria, essa ideia aí. Sim?
Olha só, para quem assistiu a primeira temporada dessa série, né, que chama Cosmos, ela ficou bem famosa, ela é de um astrofísico, o Carl Sagan, e aí essa é a versão nova, estava na Netflix até há pouco tempo. Na temporada 1, episódio 9, né, o Tyson, que é o apresentador desse remake desta série, ele entra num lugar chamado Hall da Extinção. E lá ele vai mostrar processos que levaram às grandes extinções no planeta. Neste episódio em específico, e aqui tem um pequeno spoiler, né? Já peço aí perdão pelos spoilers. O Tyson volta no final do episódio a esse hall da extinção para alertar que a gente tem 5 corredores ali. E ele vai alertar que tem um 6º corredor. Esse corredor ainda não tem nome, mas ele está sendo construído. E o Tyson indica, né, que esse 6º corredor da extinção da vida na Terra seria causada pela própria humanidade e num futuro relativamente próximo, né? Quando a gente brinca com cosmos, aí, com a história dos planetas, do universo, a gente sabe que futuro próximo e a concepção de próximo aí para a história do planeta é realmente próxima, sim, considerando os bilhões de anos aí do universo, certo? Então esse episódio faz a gente refletir, fica de indicação a série toda, tá? É uma série muito boa, com uma 2ª temporada que está sendo lançada agora em tempo real, né? Enquanto conversamos aqui, toda semana tem um episódio novo, mas fica a indicação deste episódio em específico, certo? E só para a gente, né, ter mais aí um direcionamento, eu devo pensar em alguns desafios para minimizar essa nocividade do homem ao ambiente. Então, por que, né, pensando no recorte Enem, por que é difícil minimizar essa nocividade do homem ao meio ambiente? Posso pensar em várias coisas. O texto trouxe para a gente algumas delas. E aqui eu dou início, a gente termina essa discussão lá na aula. O que o texto trouxe? Olha só, alienação seria um motivo? Sim, podemos falar em alienação. Podemos falar num modelo capitalista que foca no crescimento cego, que sobrevive a partir da relação do consumo, do consumismo, né, que é pior ainda, que é o consumo exagerado, e esse consumo como responsável por fornecer, por gerar lixo, né, por demandar energia para para que os produtos sejam produzidos e o consumo finalmente possa acontecer, o consumismo possa de fato acontecer. Posso falar em uma possível alienação? Posso. Entro aí em críticas, né? Por exemplo, até as próprias famílias, a própria escola. Por quê? Porque eu não tenho uma educação voltada para um desenvolvimento ecológico, eu não tenho uma conscientização em relação a isso, às vezes partindo da família, às vezes partindo da escola, certo? Então, a gente para por aqui a aula, continuamos lá na nossa aula presencial, continuamos aí com os debates, temos mais alguns debates para fazer e temos também mais alguns repertórios. Por enquanto, até aqui temos 2 já, né? Ficam aí ambos de indicação, reforçando o Matrix e a série Cosmos. Sim? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, o que não tiver ficado claro, esclareceremos na nossa aula. Certinho? Aguardo vocês daqui a pouquinho para continuarmos esse debate. Até daqui a pouco.